Olá, eu sou Dene Machado e eu tô aqui para convidar vocês para junto comigo darmos um rolezinho pela arte moderna. Começamos falando sobre Picasso. Picasso liderou as forças das inovações artísticas por meio século. Escandalizou o mundo, introduzindo um novo estilo. A sua maior contribuição para a arte foi a criação do cubismo junto com Braque. Foi a maior revolução da arte do século XX. Sua produção é estimada em 50 mil trabalhos. Era exímio desenhista. Seu desenho tinha um valor fotográfico. Toda a sua obra, ela tem uma característica autobiográfica. Dizem que se você der uma volta no museu e olhar as obras de Picasso, você vai ver a sua vida retratada em suas obras. A grande fonte de inspiração desse artista era as mulheres. Vamos falar agora um pouquinho do Van Gogh, maravilhoso. Nascido na Holanda, era obcecado por religião e serviço social. Fracassou nas duas vocações. Então, esse artista começa a pintar, desenvolve um amor pela pintura. Mas como ele gostava muito do serviço social, ele retrata neste momento a vida cotidiana dos trabalhadores, né, dos camponeses, dos trabalhadores de classes inferiores, como uma forma do retrato de uma ação social. Em 1886, a sua obra sofre uma metamorfose quando ele descobre o impressionismo em Paris. Ele começa a trabalhar com pinceladas interrompidas e com cores fortes, que até então sua obra apresentava cores mais sombrias. Agora ela parte para cores mais contrastantes, para pinceladas interrompidas mais violentas, e esse trabalho já começa a ter muita originalidade e não é considerado um trabalho impressionista, e sim um trabalho original criado por Van Gogh. Van Gogh, ele tinha uma forte depressão, ele era um artista muito solitário e hiperativo, então ele precisava muito trabalhar, muito incansavelmente, para que ele tivesse um efeito terapêutico por conta de seu trabalho. O que é mais triste na história desse artista, além de muitas outras coisas, né, das questões da depressão e da solidão, é que esse artista vendeu apenas um único quadro em toda a sua vida, mas é um artista de um valor inestimável. Agora vamos falar sobre Salvador Dalí. O pintor baseou toda a sua técnica na investigação das suas próprias neuroses, o que ele chamou de paranoia crítica. Dalí tinha um estoque de fobias. A única diferença entre Dalí e um louco, segundo ele, é que ele não era louco. Dalí registrava toda a sua obra ao acordar. Era baseado em seus sonhos. Ele chamava isso de fotografia dos sonhos pintadas à mão. Ele cultivava intencionalmente ilusões. Ele praticava o ato desse cultivo de ilusões para ele ter mais repertório ainda para poder produzir a sua obra. Ele representava suas alucinações com meticuloso realismo. Sua técnica é apurada a ponto de uma precisão miniaturista. A sua obra mais famosa é a obra A Persistência da Lembrança, que são aqueles relógios derretendo. A diferença dele, no caso, que ele não pinta o inconsciente, né? Ele tem uma consciência porque ele pinta o sonho. Então ele acorda e ele retrata o que ele sonhou. Então não é porque nessa mesma época Freud aparece trabalhando muito significativamente o inconsciente, mas o Dalí não, ele tem uma consciência do que ele está pintando, que são os seus sonhos. Vamos falar agora sobre Frida Kahlo. Frida tem como principal tema de sua obra ela mesma. Ela aparece na maioria de seus trabalhos. O seu trabalho tem características de ingenuidade e espontaneidade. E ela
Por conta disso, é considerada, em sua época, uma artista escandalosa, porque aborda temas bastante polêmicos, como nascimento, menstruação, aborto, o que é pouco abordado naquela época, principalmente na arte ocidental. A sua pintura é baseada na arte popular indígena e na arte católica. Submeteu-se a 32 cirurgias durante 26 anos, inclusive a uma amputação. Frida teve apenas uma exposição em sua vida, na qual ela não poderia ir, estava proibida de comparecer, mas ela foi. Ela foi em sua cama. E ela passou a ser mais um elemento dessa exposição, assim como sempre foi, né, no retrato da sua obra. Ela estava lá com mais um elemento a ser exposto, que foi muito bonito. E em seguida Frida vem a falecer. Frida fez uma enorme diferença nas questões de feminismo, né? Uma imagem muito forte, de uma mulher muito forte. E até hoje ela é adorada pelas mulheres. E salve Frida Kahlo!